que você vai fazer se começar a faltar comida no mundo? Você vai começar a criar galinha? Você vai começar a criar uma horta? Você vai começar a pensar em sair de uma grande cidade para ir para um interior, para começar a plantar, para começar a criar animais? Cara, isso aí você já devia ter feito faz tempo e já tá vivendo dentro do seu sistema, não tentando começar agora. Agora já começou o processo de uma grande tribulação. Então a gente pode pelo menos começar a garantir uma proteína, um monte de comida aí para nossa família, né? Se você não começou ainda, tá muito em cima da hora, não sei se vai dar certo, mas o sofrimento vai ser para todo mundo, mas quem já começou antes vai ter uma certa vantagem, pelo menos fome não vai passar. Pensou você ter uma segurança alimentar criando galinhas? As galinhas são uma ótima fonte de proteína, botam ovos, a gente pode criar ela tem 2, 3 anos enquanto elas estão botando. Aqui é uma galinha caipira e ela tá chocando. Essas são poedeiras, Embrapa 51. Elas não chocam, elas não entram no choco. E essas galinhas aqui, elas chocam. Um pedacinho aí da área da sua casa, você pode criar um pouco de galinha. Elas podem procriar, pode te dar muita carne, né? Elas podem se reproduzir. Isso vai ajudar bastante aí na sua alimentação, né? Com ovos, com carne. Você ter assim um pedacinho de terra, né? Um pedacinho de grama no seu quintal. Elas vão comer essa grama, comer os bichinhos que tem aqui na grama. E isso vai ser muito bom para a saúde delas, né? Comer formiga, uma lagartinha, né? Elas gostam bastante de ficar ciscando e procurando os bichinhos que tem aqui na terra. A galinha não é tão difícil. A gente tem que saber alimentar elas, né? Tomar a ração certa. Esse pote de água aqui não tá na situação ideal. Aquele pote ali com ração não tá numa situação ideal. Esse pote aqui, água que vai escorrendo, isso aqui é bom. Tem que ser assim. Veja só. Ali um pote de ração virou, entendeu? Por isso que não é bom. As galinhas, elas ciscam, elas sobem em cima e derrubam tudo. E gera muito desperdício. Então um pote de ração, elas estão pisando em cima. Pode virar a qualquer momento. Elas estão comendo, mas não é uma boa situação. Tem outro pote aqui, a minha mãe que costuma fazer esse tipo de situação. E não é legal, né? Não funciona bem. Gera muito desperdício. Você vê que aqui ó, o chão tá cheio de ração, molhou, né? Vira essa lama, essa coisa assim, uma matéria orgânica que acaba prejudicando, né? Acaba tendo muita mosca, muito bichinho, e isso pode afetar a saúde das galinhas. A galinha não precisa de muito não, ela precisa de um espacinho para ela comer, para ela beber, né? Precisa de uma grama, precisa tomar um sol. Se ela tomar um sol é bem melhor, né? Ela precisa ter um pouco disso para ter uma qualidade de vida. Ela precisa ter um puleiro, né? As galinhas elas sobem aqui, ó, e as galinhas mais alfas, né? As galinhas mais velhas, elas costumam, o galo, elas costumam subir nessa escada ou no puleiro. Elas dormem aqui por questão de segurança delas mesmas, né? Questão de tipo estar longe do chão, longe de animais, longe de animais peçonhentos, né? Quanto mais alto para elas é melhor. E elas precisam desses, como se fossem ninhos, né? Desses espaços aí onde elas vão botar. Ali nós temos uma caipira e tá botando. E elas precisam desse para botar os ovos delas. A limpeza do galinheiro é essencial. A gente precisa tirar essa ração, né, que caiu, né, porque vai se misturar com fezes e vai virar uma meleca, vai ser uma coisa muito ruim. Tá? Você vê que tem fezes, tem ração, tudo misturado, a água derrama e as galinhas vão botando, né, e vão virando uma mistureba todas. Olha lá, uma galinha tá comendo direto, tá vendo? Então não é muito saudável pra galinha quando o ambiente dela tá muito sujo. Então a gente tem que limpar aí pelo menos uma vez por semana, né? Se tardar muito, 2 semanas, não pode deixar. Gera muito bicho, muita mosca,
né? Esse ambiente, tipo, tá com fezes, que elas estão aqui em cima do puleiro, né? E elas vão cagando e vai se misturando com o cocô lá, então tem que ter uma higiene. Eu costumo colocar essas fitas que a gente compra na loja agro, que elas são atrativas para mosca, e aí elas grudam aqui, uma cola. E tem também um atrativo que é um veneno, que a mosca só rela e ela já cai morta. É um veneno muito forte, tem que tomar cuidado para as galinhas não comerem, porque pode dar algum problema, né? Você vê que o ambiente está bem sujo aqui, ó, dá para ver as moscas voando. Então já está na hora de limpar, já está na hora de deixar esse ambiente mais limpo, mais confortável para elas, né, para ter menos bicho. E essas moscas também influenciam a nossa vida, porque vai para dentro de casa, vai na nossa comida. Então é uma mosca que está vivendo aqui no meio do cocô, depois vai lá na nossa comida, né, começa a habitar perto da gente. Então não é legal, né? A mosca varejeira aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, já perdi ela. E outra coisa que é interessante, é saudável, né, manter umas gaiolas para pegar algum tipo de rato, camundongo, algum bicho que entra no galinheiro. E esses bichos, né, eles costumam comer a ração da galinha e de repente também eles atacam a galinha, comem os ovos das galinhas. Já aconteceu de algum bicho, né? Não sei se foi um rato, se foi um gambá, alguma coisa. O bicho entrou dentro do galinheiro, atacou a galinha que estava chocando, né? Tentou comer o ovo, a galinha não cedeu, a galinha não foi para trás, enfrentou. O bicho pegou e atacou a galinha, fez um corte, né, um rasgo na pele da galinha, do perto do pescoço dela até embaixo, né? Arrancou quase que a pele inteira do peitoral da galinha. E a gente teve que sacrificar a galinha, né? A galinha estava viva ainda quando a gente viu, não teve como a gente salvar a galinha, né? Um ferimento muito grande, com certeza ela estava sofrendo, tendo muita dor, e com certeza ela ia pegar uma infecção e dias depois ela ia morrer. Então a gente abrevia o sofrimento do animal por amor, né? Uma galinha que estava chocando, que iria ter filhotes, e enfim, a gente perdeu muitos ovos e perdemos a galinha. Então comecei a colocar ratoeira dentro do galinheiro. Já peguei muitos ratos, né? Peguei acho que pelo menos uma meia dúzia de ratos. Essa ratoeira aí não mata o rato, né? Ela fica preso lá dentro. Eu costumo matar o rato com água, né? Eu encho um balde e afundo o rato lá dentro, ele morre afogado em pouco tempo sem dor. Então, e se a gente usar outro tipo de veneno ou aquelas ratoeiras que fecham no pescoço do rato, a gente pode ferir as nossas galinhas, a gente pode perder galinha com isso. E se a gente usar veneno, capaz da galinha também bicar o veneno e aí também a gente vai perder a galinha. Então esse tipo de gaiola é melhor porque a gente tem mais controle do que a gente tá pegando, né? Pode vir um gambá, pode vir um lagarto, pode vir algum outro bicho, um passarinho, acabar pegando um animal que a gente não gostaria. A gaiola, vem o rato, entra lá dentro e fica preso lá, depois a gente tem que fazer o trabalho sujo, né? Mas é mais garantido, a gente vai ser mais amigável com a natureza, né? A gente não vai pegar um animal errado. A gente não vê mais ratos e a gente não vê mais galinhas feridas, a gente não vê mais, né, ratos passando por aqui, camundongos e tal. Uma coisa que a gente tem que fazer é usar cimento dentro do ovo. A gente tira a gema clara e coloca cimento dentro do ovo para as galinhas não acostumarem a comer os ovos que elas botam. Uma das formas de a gente fazer isso é a gente comprando uns ovos de borracha que tem na loja agro, a gente colocar lá dentro do galinheiro, além de a gente ensinar para a galinha onde ela tem que botar esse ovo, né? Se alguma galinha for bicar o ovo é de borracha, então ela vai entender que aquilo não é algo de comer. Consequentemente, ela vai procurar outra refeição. Pode pegar o ovo, fazer um furinho nele em cima, tirar a gema e a clara, coloca cimento ou gesso e joga dentro do galinheiro. As galinhas vão tentar comer e não vão conseguir. A gente pega e cozinha um ovo, quando estiver bem quente, joga dentro do galinheiro. O animal vai aprender que não pode comer o ovo porque machuca, entendeu? Vai ser uma
uma situação de aprendizado de maneira negativa. Mas funciona. Assim, tem que ensinar a galinha que não pode comer ovo, né? E o cachorro, qualquer outro animal. Quando a gente está chocando o pinchinho, né? E a galinha começa a comer o pinchinho, aí a galinha tem que ir pra panela, não tem jeito. Vai virar comida, entendeu? Vai virar sopa. E não é uma galinha boa, né? Tem galinha que não sabe lidar com o pinchinho, vai pisotear o pintinho, vai matar o pintinho, entendeu? Já aconteceu várias vezes de a galinha chocar, todo dia amanhecer com um pintinho morto. A galinha não sabe criar, né? Ela vai pisoteando, ela não sabe, não tem cuidado. Tem galinha que é diferente, tem galinha que é boa, que vai cuidar bem, né? Que é mais delicada, que é mais atenciosa. No mundo animal também tem essa coisa, né? Então é melhor a gente tirar ela do choque, colocar outra galinha, experimentar com outra galinha, né? Pra tirar novos pintinhos. Quando uma galinha tá no choco, ela vai ficar por vários e vários dias. Tecnicamente ela vai ficar 3 semanas, né? 21 dias sentada em cima dos ovos dela. E ela só vai sair de lá quando os pintinhos começarem a eclodirem, né? Começarem a nascerem. E esse tempo ela fica muito quente, ela fica febril. Ela entrou no choco, né? O pintinho precisa desse calor para nascer, para desenvolver o ovo que está debaixo dela. Então começa a gerar muito piolho na galinha. Quando tem galinha no choco e ela tá cheia de piolho, cara, pode gerar um problema muito sério dentro do seu galinheiro. Isso aí pode empestear tudo. Cara, é um bichinho pequenininho, muito, muito chato, é pequenininho demais, assim. Então, vai empestear a galinha, vai empestear o galinheiro, se bobear, vai empestear a sua casa. Tem que jogar tipo um talco, tipo um veneno. Você joga em cima da galinha, dentro do galinheiro, e joga no galinheiro inteiro. Em alguns dias, essas pulgas, esses parasitas, eles vão acabar morrendo, né? Vai acabar limpando o galinheiro. Se deixar esses parasitas na galinha, além de empestear o galinheiro, milhões deles, milhões e milhões, vão acabar drenando a galinha, né? A galinha vai ficar muito fraca e pode vir a morrer. Porque ela já fica vários dias sem se alimentar, sem beber água, né? Ou se alimenta e bebe água é muito pouco, porque o trabalho dela é ficar dentro do ninho chocando os ovos. Então a gente tem que procurar saber qual que é o talco, né, qual que é o veneno que a gente joga em cima das galinhas, pela saúde do galinheiro e das galinhas. Agora a gente está quase saindo do período de quaresma e dizem que na quaresma as galinhas não botam. Mas como vocês podem ver, a gente tem ovo dentro do nosso galinheiro. As nossas poedeiras estão botando bastante. Todo dia tá botando a mesma coisa. Só que as caipiras não, né? Da genética delas. O dia tá ficando mais curto, tá ficando mais frio. Então a galinha precisa de sol, a galinha precisa de luminosidade. A galinha precisa de calor, né? O metabolismo dela vai funcionar melhor quando está no calor, né? E como o dia tá começando a ficar menor, porque passou o verão, agora tá começando o outono, então dá um ciclo baixo de postura. E eu não sei assim explicar exatamente por que as minhas galinhas estão botando. Pode ser que seja da raça, mas eu tenho uma alimentação boa, eu tenho uma alimentação natural, eu tenho uma ração boa. Tudo isso ajuda que a galinha bote. Ela fica feliz, ela fica mais saudável, ela tá bem tratada. Enfim, eu deixo ela solta aqui no terreiro, no quintal, na frente da minha casa, e elas vão ciscando, né? Elas vão tomar sol, elas vão ficar tranquilas, vão ficar calmas, né? E isso vai ajudar bastante no processo de postura dela, né? Porque elas vão ser animais saudáveis. Umas coisas que ajudam bastante, né? A alimentação, eu costumo dar folha da bananeira. Quando eu dou banana também. Eu dou o caule, né? O pseudo caule. Eu corto ele no meio e deixo no meio do terreiro. E as galinhas, elas gostam bastante, né? Isso ajuda a prevenir verme que tem dentro da galinha. Outra coisa que eu também dou bastante é o mamão. Eu tenho bastante mamão plantado aqui no terreno. E assim, eu vou deixando amadurecer. Quando ele amadurecer, eu ofereço para as galinhas, né? O mamão é uma fruta muito rápida, né? Um carboidrato, uma fonte de várias vitaminas, né? A semente dela
É um vermífugo muito bom para as galinhas. As galinhas podem comer isso aí, elas adoram comer o mamão. É molinho, né? Elas gostam de bicar. Então, eu tenho bastante pé de mamão aqui. A gente come e a gente oferece para as galinhas também, elas gostam bastante. Assim, ó, interessante que tenha bastante verde para ela comer, né? Que tenha bastante folhas, né? A gente tem aqui couve, a gente tem quiabo. Ela não come quiabo, mas ela come a folha do quiabo, que é uma beleza, né? A gente tem o mamão, a gente tem a grama, a gente tem a tiririca. Esses matos que nascem, né? Elas gostam bastante. Ah, importante esse carinha aqui também, ó. Ele protege bem as galinhas, né? Ele é um pastor. E vira e mexe, ele tá pastoreando as galinhas pra dentro do galinheiro, cuidando das galinhas. Não vem gato, né, Rock? Cuida do gato. O gato não vem. E eu comprei ele justamente por isso, né? Pra ajudar aí na proteção da nossa chácara, do nosso galinheiro. E uma coisa que é interessante, né? A gente sempre plantar alimentos que vão ajudar na alimentação da nossa galinha. Porque se a gente está falando de segurança alimentar, a gente precisa ter o alimento que a gente vai comer e o alimento que a galinha vai comer, né? Então, tenho sempre bastante variedades aí de comida, milho, couve, coentro, cara, um pouco de tudo mesmo. Mamão, banana. Olha aqui, ó, os pés de mamão, ó, bem carregados, né, com bastante mamão. Eu quero plantar muito mais ainda. Tenho bastante milho plantado, milho que é um alimento base para as galinhas, né? É interessante. Ah, uma coisa que é bom falar aqui: o alface não é bom para as galinhas. As galinhas, elas adoram comer, só que o alface prejudica o processo de postura das galinhas. Quando eu tava dando alface, as galinhas não tava botando e eu tava achando super estranho. Depois eu descobri que o alface não é bom, né? Eu não sei o porquê. Agora, a couve é um alimento bem interessante pra gente dar pras galinhas, né? É um verde que deixa a gema do ovo mais amarela, dá bastante nutriente, né? Vitamina pra galinha. As galinhas adoram comer a couve e é sempre bom estar oferecendo. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, nosso pé de mamão. Alguns pés de mamão que a gente tem aqui. A gente tem um monte, né? Mas esses aqui estão bem bonitos. Tem um mamão aqui já maduro que vou dar pra elas, né? Olha só essa penca de mamão. Quanto mamão bom, hein? Você é louco. Ó, mamão grande, mamão... Isso aqui é bom pra gente, é bom pras galinhas, né? E nós vamos colher esse mamão amarelo aqui, ó. Opa! Vamos colher esse mamãozinho amarelo aqui. Ah, saiu facinho, ó. Olha, tá maduro, cara. Ah, o passarinho já bicou ele aqui, ó. Mas ele ainda tá bom, né? Pra gente dar pra galinha. A gente tem outros... A gente tem outros mamão aqui que já tá amadurecendo também, ó. Tá começando a ficar amarelo. E galera, a diferença de a gente colher esse mamão amarelo no pé é que, cara, ele fica muito, muito saboroso. Fica muito docinho. Creio que porque amadureceu no pé, né? Quando a gente compra no mercado, a gente... Provavelmente o produtor, ele colhe verde e ele amadurece na gôndola ou um pouquinho antes, né, da venda. E ele não fica com um sabor tão agradável. Nós vamos levar esse mamão lá no galinheiro. Vamos ver as galinhas fazendo a festa. Dividir o mamão no meio. Pouquíssimas sementes. E isso não é muito bom, né? Porque a semente é um ótimo vermífugo. E não tá tendo semente por algum motivo, né? Vou oferecer um pouco de mamão aqui para as galinhas caipira. E vou oferecer esse outro mamão aqui para as poedeiras. As galinhas gostam bastante. Então vamos deixar elas fazer a festa. Tem que ficar de olho sempre nas galinhas, né? Algum comportamento anormal. Por exemplo, não querer subir no puleiro,
né? A gente percebe que ela tá meio magoadinha, meio triste. Por que que ela tá assim? E a gente tem que pegar ela, né, verificar. Ela fica com o peito seco, porque ela não tá comendo, ela emagrece muito. Então a gente tem que perceber se ela tá com uma doença, né, o que ela tem ali. De repente tratar essa galinha ou separar ela do grupo para não passar a doença para outras galinhas, né? Acho que é a maioria das galinhas saudáveis, né? Se tem uma galinha que tá doente, a gente tem que tratar ela. Então, pesquisar, né, sobre o que a gente tá vendo, né? Qual que é, o que pode ser, o que a gente pode ajudar, o que a gente pode tratar e separar ela do grupo, né? A gente pode, às vezes o papo dela tá entupido, a gente tem que jogar uma mangueirinha de água lá dentro, né? Ela tira tudo aquela comida que ela não conseguiu digerir, alguma pedra, alguma coisa que entrou lá sem querer na boca dela, e aí tá afetando a saúde dela. Então a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção, né? Se a galinha tá com o bico aberto, pode ser que ela tá com o nariz entupido, então a gente tem que ir lá limpar o nariz dela, né? Quando nasce, a gente tem que prestar atenção se o pintinho tá com as pernas boas. Se tiver com as pernas tortas, o pé torto, a gente pode colar um papel no pé do pintinho a fim de deixar os dedos dele todos esticados na posição certa para desenvolver, né? Para ele firmar de uma maneira assim mais correta para eles andar, para ter uma qualidade de vida, né? Senão fica um pintinho manco e aí provavelmente não vai dar bom, né? Esse pintinho não vai sobreviver. Então, a observação, né, é muito importante para a saúde, né, do galinheiro e das galinhas. Dependendo da quantidade de galinha, dependendo da raça da galinha, é importante você dar vacina. Não entendo de vacina, nunca dei vacina. Já comprei as minhas poedeiras vacinadas, não sei qual que era a vacina que elas tomaram, mas eu creio que é importante a gente aprender sobre isso, né? Saber qual que é a vacina que a gente quer dar, a gente precisa dar, porque de repente aí a gente pode estar salvando, né, muitas das nossas galinhas. Prefiro que elas sejam naturais, né, que não precisa disso, que é o natural da natureza, é as galinhas não precisar de tomar nenhuma vacina, nem nada, que elas sejam saudáveis por elas mesmas, né, pela imunidade delas. Mas isso depende bastante também de como que a gente cria elas. Se a gente criar elas com milho, né, fechadas, elas comem as próprias fezes porque elas não tem espaço, a comida não é separada, igual tá lá no meu galinheiro. Isso aí pode causar alguma doença. E às vezes é um passarinho, né, que vem de fora, entra ali dentro do nosso galinheiro e aí vai acabar trazendo alguma doença. Então, tipo, a questão da vacina é importante também. Eu não entendo nada, mas se você tiver a sugestão, né, de dar a vacina para galinha, acho que é interessante. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Se você tem um espacinho aí, um quartinho, né, um pedaço no seu quintal que você pode deixar as galinhas, cara, muito bom. Você pode manter aí a galinha num espaço de, sei lá, 30 por 30, né, mas eu creio que isso não seja muito saudável para elas, né? O ideal é que elas tenham um espaço para elas ficarem bem protegidas ali, comerem, botarem, depois você vai soltar elas, entendeu? No final da tarde você solta elas, né? Ou senão você pode deixar elas livres, mas é preciso ter esse espaço. Quando uma galinha mais jovem tá perto de uma galinha mais velha, a galinha mais velha subjuga, né? Ela bate nas galinhas mais novas por comida, por espaço. E isso acaba afetando o crescimento, né? Porque a galinha não come, não se alimenta bem, não bebe água direito, né? Ela fica meio acuada, porque as galinhas maiores e mais velhas são as que mandam, né? Igual essas aí, ó. Essa pretinha que tá comendo aí é a galinha mais velha. E ela, né, ela que manda, ela que não dá, depende do temperamento das galinhas. E, enfim, é melhor separar, né? A gente pode ajudar a saúde das galinhas se a gente colocar uma rodela de limão dentro da água, a gente colocar cúrcuma
se a gente colocar pequenos pedacinhos de alho na comida da galinha, a gente colocar um pouco de calcário dentro da ração da galinha, é uma coisa pequenininha, né, que ajuda aí na formação do ovo, né, que é uma proteína e ajuda na casca, na produção da casca do ovo. Tem um cara aqui na cidade que ele produz uma ração artesanal que ele põe 18% de proteína na ração. E, cara, as minhas galinhas estão botando bastante. Tá? Eu ofereço essa ração para elas. Quando não tem, eu compro de outra ração, elas não botam. Cai bastante a postura. E quando eu ofereço desta ração, cara, é bom, né? Então, assim, ter uma ração boa, bem equilibrada, bem nutritiva, é interessante para as galinhas, porque elas vão ficar saudáveis, vão botar mais, ter mais saúde, vão até engordar. Se você deseja as galinhas para o abate, tem que ter uma ração específica para o abate, uma ração específica para o crescimento e uma ração específica para a postura. É bom dar comida natural, fruta, deixar a galinha solta para comer bichinho, né? Só que a ração é a parte, é a base da alimentação, né? Para a gente ter a coisa certa que ela tá comendo, pra gente ter garantia, tem que ter uma boa ração. Cara, não tem nada desse negócio aí de hormônio pra galinha. Cara, é raça, né? Se a gente tem uma raça boa, a galinha come bem, né? Se a gente tem uma ração boa, ela vai engordar. Se a gente tem uma ração de postura, ela vai botar. Aqui não tem esse negócio de hormônio. Eu acho que o hormônio é uma coisa muito cara, né? Quem aplica o hormônio na galinha, eu acho que o hormônio sai mais caro do que a galinha. Então, tipo, esse negócio que dizem que você aplica o hormônio na galinha, cara, isso eu acho que é uma mentira. Talvez um remédio, né, uma vacina, alguma coisa do tipo assim, pra galinha ficar mais forte. Mas essa coisa de dar hormônio, não sei se faz sentido, a não ser que, tipo, venha alguma coisa misturada dentro da ração, né, que faça a galinha engordar mais. Mas eu acho que a mistura correta já seria o suficiente para ter uma galinha gorda, né? Uma galinha de abate ou uma galinha de postura. Se você tem uma área assim, né, que você pode plantar, é muito bom, né? Você vai economizar bastante, você vai tirar o seu alimento e vai alimentar os seus animais. Agora, se você não tem, ou você vai ter que dar resto de comida, o seu resto de comida, é importante não ter tempero, não ter açúcar, não ter gordura, né? Esses são animais carnívoros que vão adorar comer um pedacinho de carne, né? Vão comer mesmo, porque esses bichos adoram comer uma carninha. Por exemplo, você pode dar arroz pra galinha, né? Se você não pôr tempero, não pôr sal, você cozinhar um arroz bem ao natural, né? As galinhas gostam bastante de comer arroz, elas vão engordar, né? A gente tem que fazer uma comida separada para dar para galinha. A gente não pode dar a nossa comida para nossas galinhas, entendeu? Então os restos da nossa comida não faz muito bem para as galinhas. Uma coisa que é interessante a gente lembrar, a gente falar, eu não tenho aqui, mas provavelmente logo vou implementar aqui na nossa chácara, é uma composteira, né? Além da gente ter terra boa, né? Ter uma terra compostada, a gente ter um adubo pra gente colocar na nossa horta, a gente ter também, né, a composteira que ela vai estar gerando um monte de biomassa, né? Bichinho, né? Baratinha, minhoquinha, e as galinhas adoram comer isso, né? É uma fonte de proteína muito interessante para as galinhas. Pretendo fazer aí um cantinho pra gente colocar os restos de folha, de fruta que apodreceu, né, o resto de alimentos, a gente colocar lá, né, a gente junta, faz aquele monte, e aí as galinhas vão lá ciscar. Olha que legal. É uma fonte de graça, né, que é de nutriente, que as galinhas vão lá ciscar e vão comer, e elas vão ficar bem nutridas, né, vai ser uma coisa bem caipira, vai gerar galinha caipira, gerar o ovo caipira, e vai sair de graça para nós. Nós vamos ter adubo, vamos ter ovo, vamos ter carne. Então, cara, a composteira é interessante por isso, né? Logo, logo, vamos fazer uma composteira aqui para deixar mais nutritivas, mais nutridas, né, as nossas galinhas. Uma coisa que nós temos muito abundante aqui também é o sol. A gente está aqui no alto de um morro, né? A gente tem praticamente o dia inteiro de sol, né? A gente não tem montanha para lá, a gente não tem uma floresta fazendo sombra
no nosso terreno. Temos aqui o terreno da frente, né? Nós temos algumas árvores grandes ali que faz sombra ali nas primeiras horas dos dias, né? Se não tivesse essas árvores aí, a gente já tá vendo o nascer do sol e o pôr do sol, porque a gente tá bem no topo, né, desse morro. Então eu acho que isso ajuda bastante aí no processo de postura, porque as galinhas têm mais sol, né? As galinhas têm mais calor, né? Elas ficam aqui tomando mais sol e, enfim, cara, isso talvez seja uma das coisas assim que dá bastante abundância, né, pro nosso sistema, que é as nossas plantas e as nossas galinhas, nossos animais. Aquelas árvores maiores ali ao fundo, ó, são pinheiros. Aqui também tinha muito pinheiro, né, que era totalmente tomado, né, de pinheiro. A gente tirou os pinheiros para fazer um sistema de pomar, né, plantamos muitas frutas. Então a gente tirou uma árvore, né, desse ambiente aqui. Se a gente olhar lá, ó, só tem pinheiro, né, muito pinheiro, muita plantação de pinheiro que a galera usa para tirar madeira, né. Só que aqui a gente está fazendo um sistema de alimentação. Então assim, melhor, né? Melhor a gente comer. Nós temos muito sol, né? O céu inteiro para nós. E eu acho que as galinhas se beneficiam com isso. É bom deixar as galinhas tomar sol. É bom deixar as galinhas ficar na terra, né? Elas vêm aqui e ciscam o chão e toma banho de terra, né? Essas galinhas, o banho de terra também serve para tirar aquelas pulgas que dá nela, né? Por isso tem que deixar ela solta, né? Porque a galinha precisa da liberdade, estar se sentindo bem para ela botar, né? Quando ela tá solta aqui no terreiro, o galo cruza, né? As galinhas correm, anda, fica saudável, faz um exercício. Enfim, muito bom ter um espacinho assim.